nessa nossa jornada, enfrentamos muitos momentos difíceis. E costumeiramente, esses momentos difíceis não são apenas um problema que você passa, que você vai passar, é o aglomerado de vários problemas, vários setores da vida, ou muitas vezes o acúmulo de um dos piores momentos na vida de um homem, de uma mulher, é sem dúvida alguma sofrer injustiça. Se você já sofreu, está sofrendo ou conhece alguém que sofre injustiça, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo, onde nós faremos uma oração por sua vida. Antes de continuarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui, assine o sininho de notificação e compartilhe e envie esse vídeo para alguém receber essa palavra da parte de Deus e acompanhe todos os dias a nossa saga devocional Descortinando os Salmos. O Salmo de hoje é uma continuação do Salmo 3 e o contexto é absolutamente o mesmo, segundo alguns pensadores cristãos. Ele mostra a atitude do salmista Davi em vários momentos do dia. Às vezes, o nosso humor e a nossa predisposição para louvar a Deus oscila em diferentes partes do nosso dia ou do nosso mês. O Salmo de número 3, na verdade, é o clamor da manhã. Davi relata que dormiu e acordou mesmo em meio àquele momento de traição por parte de seu filho Absalão, mesmo tendo que deixar o seu palácio. Mas agora, no Salmo de número 4, ele faz a oração noturna. Como é edificante e de muito elevo espiritual contemplarmos esta maravilha, esta obra de adoração, pois o salmista começara o seu dia louvando a Deus. Às vezes nós iniciamos o dia, iniciamos o ano cheio de esperanças, cheio de expectativas, mas quando à noite você vai reclinar a cabeça, é naquele momento que todos os pensamentos, todos os problemas, todas as dificuldades são organizados e vêm à mente, e por estar com o corpo imóvel, tentando descansar, aqueles problemas vêm à tona. E quão difícil é louvar a Deus no final de um dia. Às vezes o dia iniciou, você está com muita esperança, com muita expectativa, mas ao chegar no final do dia e ver que aquela expectativa não se consumou, é possível que você tenha a tendência de não querer adorar. O salmista nos ensina a adorar independentemente das circunstâncias, independentemente do momento do dia. Isso nos fala de resiliência na adoração. Spurgeon disse: que bom que Deus provou Davi, pois se não tivesse o provado, talvez não teríamos a oportunidade de contemplar estas belezas da adoração espiritual, que é o livro dos Salmos, que nos dá paz meio ao vale, que nos faz dormir e descansar. Eu te convido a apreciar o texto bíblico agora, que fala da confiança em meio à rebelião. O salmista apela para a justiça de Deus, pois está enfrentando uma grande injustiça. Deus é Yahvé Tisdekenu, o Senhor, a nossa justiça. Momentos de injustiça são momentos em que a narrativa não condiz com as verdades. Dos momentos de injustiça são momentos que a opinião dos muitos adversários, dos muitos inimigos, dos amigos que passaram a se comportar como inimigos, parece vencer a realidade dos fatos. Quando a mentira prevalece, quando a narrativa é desfavorável, quando a sua versão não é ouvida nem aceita por ninguém. Momentos de injustiça são momentos que aparentemente estamos perdidos e não há ninguém por nós, ninguém para interceder por nós, ninguém para defender o nosso lado, ninguém para acreditar na nossa versão. Costumeiramente parece o vilão da história. O inimigo e os seus adeptos têm uma especialidade em fazer parecer as vítimas serem os algozes. Então Davi clama por aquele que é a testemunha ocular de todos os fatos. Deus contempla
tudo e todos. Deus viu o que ninguém viu. Deus sabe quem está falando a verdade e quem está mentindo. Deus viu quem está agindo de má fé. Deus, naquela reunião secreta, naquele momento, naquela coisa que disseram que disse e você não disse, naquela outra que disseram que você não disse e você disse, naquela que disseram que você fez e você não fez, ou daquela que disseram que você não fez e você fez. Deus está presente e por isso Davi clama ao único que é justo, que pode justificá-lo e pode inocentá-lo diante dos seus adversários. Que poder calunioso! Ao analisar esse texto e imaginar o contexto, nós lembramos mais uma vez que o cenário é a fuga de Davi diante de seu filho Absalão, que usurpara o trono, e muitos do outrora aliados de Davi estavam do lado de Absalão. Estou falando de pessoas que Davi ajudou a levantar, estou falando de pessoas que Davi ensinou a guerrear, ensinou a louvar, ensinou a cantar. Estou falando de pessoas que Davi ajudou, de pessoas que institucionalmente, segundo a lei mosaica, deveriam estar do lado do rei. E como comentamos no salmo de ontem, no salmo de número 3, pessoas que conheciam Davi intimamente, sabiam de suas virtudes, suas qualidades e seus defeitos. Pessoas que sabiam dos momentos mais frágeis de sua história, dos seus segredos mais ocultos. E isso talvez traga uma preocupação, porque é tão difícil enfrentar o espírito de rebelião no coração de um homem, de uma mulher. Porque talvez você diga, mas este homem, esta mulher, esta organização conhece todas as minhas fragilidades e pode usar contra mim. Do que o conhecimento que os teus amigos, que os teus entes queridos têm de ti, o teu Deus que te conhece. Se você está enfrentando injustiça hoje, clame ao Senhor e peça para que Ele te justifique. Deus fará uma revisão histórica sobre a tua vida. A versão dos homens foi contada. E nesse momento, sou porta-voz de Deus para a sua vida e digo, Deus vai contar a versão que ninguém viu sobre a tua história. Chegou o momento da narrativa de Deus, como no livro de Jó. Calem-se todos e agora ouçam Deus falar. Se cale também e ouça Deus. A angústia me desce largueza. Ele lembra de vitórias passadas, de momentos que o Senhor lhe concedeu vitória. Ora, nós passamos por lutas, adversidades e provações, mas não é só lutas, não são só adversidades. Puxa aí na memória aquele momento que o Senhor te deu vitória. Lembrar-se de vitórias passadas nos ajuda a ter uma postura de fé e graça em meio à adversidade presente. Tem um louvor bem antigo que diz, você já tem a experiência, você lembra daquela bênção que no choro conquistou. Davi diz, ouve-me, porque no passado o Senhor já me atendeu, deste largueza e misericórdia e atendeste a minha oração. O Senhor que te atendeu, o Senhor que te chamou, Ele não está longe, perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Clame mais uma vez, ore mais uma vez, pois Ele passa a falar contra os filhos dos homens. E diz que esses filhos dos homens convertem a sua glória em infâmia. São aqueles que nunca louvam as suas qualidades. São aqueles que têm críticas construtivas que mais parecem destrutivas. São aqueles que resolvem potencializar as suas falhas e minimizar as suas qualidades. Fazer vistas grossas para as suas qualidades. Eles convertem em infâmia a glória do rei. Eles defamam a glória do rei. São aqueles que dizem, não, só é isso por causa disso, mas também tem isso por causa disso, mas também isso ou aquilo. São aqueles que nunca louvam as qualidades e o que Deus está fazendo sobre sua vida. E ele diz aos homens que não amem mais a vaidade. Ele diz a esses ímpios que não amem mais a vaidade. Só faz isso depois de ir a Deus, oração e súplica.
Muitas vezes precisamos sim confrontar em algum momento os opositores, mas nunca faça isso sem antes ir a Deus em oração, se revestir de poder e receber de Deus oração, se revestir de poder e receber de Deus a melhor informação e a melhor comunicação para levar a esses homens, porque não sabemos orar e muitas vezes falar como convém, mas o Espírito Santo coloca a palavra em nossos lábios. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é devido, falando de si mesmo, ou seja, Deus lhe escolheu segundo o beneplácito de sua vontade, como diz Efésios. E esta escolha não depende da opinião dos homens, não depende de quem não gosta do seu comportamento, não depende de quem acha que a sua origem não é ou a sua graduação, a sua formação não é propícia para isso. Não depende de quem conhece os teus momentos mais difíceis. Deus escolheu, independentemente da opinião popular. Isso não significa, obviamente, que você não deva trabalhar o seu comportamento, mas o Senhor te escolheu independente do conselho dos homens. Ele diz: não fiquem tão alegres, perturbai-vos, não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa alma e calai-vos. Geralmente são imediatistas, mas a bênção que provém do céu não provém do imediatismo. Ele diz no verso 7, mesmo passando por esse momento de angústia e de aflição, o Senhor pôs alegria no seu coração, mas do que a multiplicação do trigo e da prosperidade dos ímpios. O Senhor nos concede a paz que excede todo entendimento. Mesmo eles não conseguem entender de onde vem essa tua alegria, de onde vem essa tua vontade de louvar, de onde vem essa tua resiliência. A palavra diz que se não fosse o Senhor, há muito eles teriam nos devorado vivos. Meio às lutas e provações, e quando parece que os seus adversários, mas mesmo assim Deus te dá alegria e paz meio ao vale. Então mais uma vez ele diz: eu vou dormir de novo, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me fará habitar segurança. Encontre reforço, alegria e vida em Deus. Receba força para descansar em meio à rebelião, em meio à rebelião dos corações furiosos que querem devorar-te. Eu oro para que Deus se fortaleça ao enfrentar os opositores e a rebelião dos corações neste período de tanta apostasia espiritual, onde os filhos de Deus são claramente perseguidos. Pai justo, em nome de Jesus Cristo, eu entro em tua presença, clamo ao Senhor nessa hora por este homem, por esta mulher que foi traído, foi traída, foi perseguido, está sofrendo injustiça, ele está falando a verdade, ele está agindo na verdade, mas parece que a voz da mentira, parece que a voz do engano vai prevalecer neste tempo e nesse momento. Mas é o Senhor quem é testemunha ocular. O Senhor fará essa pessoa que está sendo injustiçada, essa pessoa que está perdendo essa causa na justiça, pessoa que está perdendo este direito que lhe é devido, ou essa pessoa que está sendo prejudicada por uma narrativa mal com aquilo que era para ser um momento feliz da sua vida, transformado em um momento de constrangimento por causa da impiedade dos homens. Senhor, com a tua versão, edifica o meu irmão, a minha irmã, e dê vida para que ele se levante neste dia e receba ânimo do céu. Assine o sininho de notificação, se inscreva, envie esse vídeo para alguém. Todos os dias participe conosco. Deus abençoe Brasília, Deus abençoe Brasil, Deus abençoe as nações. Amém, amém, amém.